Salve a todos, com a paz do Senhor. Meu nome é Agnaldo. Vamos estudar aqui a palavra de Deus, falar sobre as duas, ressurreição dos vivos e dos mortos. E vamos explicar esse assunto aqui e para nós crescermos para a glória e honra do Senhor. Mas eu antes quero te pedir que você veja o vídeo todo, se inscreva no canal, dê o like, faça os seus comentários mas vê lá o que você vai falar, né? Porque pode falar qualquer coisa que eu respondo, né? Qualquer coisa dentro do assunto. Então eu falei que as duas ressurreição dos vivos e dos mortos. Veja bem que os que pregam uma só ressurreição, ele disse que não vai ter arrebatamento, que vai ter uma ressurreição no juízo final. Aquela ressurreição do juízo lá que vai ter só uma ressurreição, vai ser só uma ressurreição. E os que creem que Jesus virá uma só vez, Jesus não vai vir duas vezes, ele não vai vir para arrebatamento da igreja, mas ele vai vir para a segunda vinda de Cristo, em Apocalipse capítulo 19, e o versículo de 11 a 16. Então eles creem, essa pessoa, eles são que creem não creem em arrebatamento de igreja. E também os que não creem, que diz que não haverá milênio sobre a terra. Ele diz que o milênio vai ser no céu. Então, essas pessoas que creem desse jeito aqui é uma contradição, porque a Bíblia é muito clara sobre isso, esses estudos aqui é muito claro. E não sou eu que estou criando isso aqui, não. É que está na Bíblia. E Deus não vai misturar as ovelhas com os bodes, não. Deus vai separar os cabritos das ovelhas. E Jesus virá sim primeiramente para a sua igreja. Mas como o assunto é ressurreição, vamos falar. Ele diz aqui em Daniel capítulo 12, versículo 2 a 3, ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ele fala muitos. Se aqui falasse de uma só ressurreição, ele falava todos, né? Mas ele diz aqui, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aí ele diz aqui, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horrores eternos. Ele usa aqui uma conjunção editiva que liga as duas orações para fazer o quê? Para falar sobre duas ressurreições. Então, se a pessoa lê sem prestar atenção, ele pensa que é uma só ressurreição, mas não é uma só ressurreição, é duas ressurreições. E veja bem, ele disse, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, porque essa ressurreição dos vivos aqui é no arrebatamento da igreja, e outros para vergonha e horrores eternos. Isso aqui é do juízo. Isso aí eles ressuscitam para o juízo. O juízo do grande todo branco vai ter vai tirar todas as pessoas que estão mortos, que morreram sem Cristo, e vão ressuscitar para ser julgados lá no juízo. E os que foram sábios, eles daqui, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muitos conduzem a justiça como as estrelas sempre eternas.
Daniel capítulo 2, versículo 2 a 3. Então haverá essas duas ressurreições. A ressurreição do justo é feita agora no arrebatamento da igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E a Bíblia mostra com destaque, nós vamos ver mais para frente. Agora diz aqui, em João 5, versículo 25, aí nós pulamos o 25, aí nós pulamos o versículo 26 e vamos para o 28 e 29. Ele diz: em verdade vos digo que a hora vem, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz dos que ouvirão e viverão. Eles dizem aqui que os mortos, ele está se referindo aqui aos mortos, mas os mortos que dormem em Cristo. Entendeu? Porque eles usam essa palavra morto, porque a carne, quando a pessoa morre, o espírito sai, então ele está morto. Mas Jesus disse que esse aqui que dorme, os que dormem em Cristo. Veja bem, o versículo 28, ele diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ele aqui diz que é todos, ouvirão a sua voz. Todos, ele fala universal. Só que na frente ele destaca no versículo 29, ele diz: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, que é no arrebatamento da igreja, e os que praticarem o mal para a ressurreição do juízo. Como eu falei para você que era duas ressurreições. A ressurreição da igreja, a ressurreição dos justos. E outra coisa que eu quero falar, que na ressurreição, na primeira ressurreição, todos os povos, os justos do Velho Testamento, eles ressuscitarão juntos com a igreja. Todos ressuscitarão. E diz assim, ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Só que ele disse aqui que ele destaca aqui, no primeiro ele chama todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz. Aqui é universal, né? Os que têm feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia é muito claramente que haverá duas ressurreições distintamente, em épocas diferentes. A primeira ressurreição vai acontecer agora, e nós estamos esperando a qualquer momento a igreja ser arrebatada, e a ressurreição do juízo vai ser daqui a 1000 anos. Entendeu? Então vamos falar também dos mártires do Apocalipse. Vi tronos e nesses sentado aqueles dos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco as suas imagens. Não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completasse 1000 anos. Esse aqui, os restantes dos mortos, ele se refere ao juízo final, até completar 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Aqui fala de milênio outra vez, tá vendo? Então, os mártires do Apocalipse, que vão ser mortos, porque vão rejeitar, adorar o anticristo e botar o chip, coisa assim, aí então eles vão ser decapitados e o espírito deles vão ficar debaixo do altar. Eu não botei a referência aqui, mas pode olhar lá no capítulo 7 do Apocalipse que você vai ver. Eles vão ficar debaixo do altar, e quando eles completarem 1000, quando eles completarem os mortos, quando passar a grande tribulação, a mortandade, quando passar a mortandade,
Aí eles ressuscitarão. Eles, na segunda vinda de Cristo, eles vão ser essa ressurreição, a segunda vinda de Cristo. E você disse assim, e essa ressurreição, ela pertence a quê? A primeira ressurreição. Porque a ressurreição do juízo, ela pertence só para o juízo. É só os mortos que ressuscitarão. Quando Jesus ressuscitar, quando Jesus buscar a igreja agora, ele ressuscita só o justo. Na segunda vinda de Cristo, os mortos do Apocalipse, os mártires, eles ressuscitarão. Vai ter uma ressurreição ali, né, que não vai ser pouca gente não, é muita gente, é uma multidão muito grande. E eles reinarão com Cristo. Porém, essas pessoas que ressuscitaram, que aceitaram Cristo os mártires do Apocalipse, eles não fazem parte da igreja, mas eles reinarão com Cristo e vão reinar na terra, porque Deus vai fazer, depois do juízo, vai ser entregue, a terra vai ser zerada, como foi na época de Adão, ou talvez melhor ainda. Os pássaros, os animais, sem agressividade, não haverá pecado, o homem nem tem lembrança de pecado. Vai ser uma coisa totalmente diferente. Irmãos, as promessas de Deus é maravilhoso, pode acreditar. Porque Deus, ele não pode mentir. E eu creio piamente nessas palavras, tenho certeza absoluta que vai acontecer. E eu creio tanto que eu choro mesmo. Então, porque a igreja vai viver com Cristo. Depois do milênio ela vai para o céu, por isso que tem morada para a igreja. E os que ficarem aqui a terra vai ficar com Israel. Então, vai haver... É um reino só, né, irmão? Porque Jesus, ele manda tanto lá em cima como embaixo. Isso não quer dizer que um salvo aqui, ele não pode ir no céu. Eu acredito que não vai haver esse impedimento. Agora quem fazer parte da igreja, aceitar Cristo agora, ele vai fazer parte da igreja. E veja bem, ele vai ser sacerdote. Vê aqui, como é que ele diz aqui, ó. O restante dos mortos e tal. E ele... Primeira ressurreição. E sobre esse, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Lá é sacerdotes e reis. Que depois do dia do Senhor, ou seja, a grande tribulação, aí vai ser só governo humano, é divino. E esses sacerdotes aqui não é para matar animais, irmão. Não é para fazer qualquer um trabalho desses que os sacerdotes levitas fazem, não. Ele é só para adoração a Deus. Nós somos sacerdotes para louvar ao Senhor, para exaltar o Senhor, para adorar o Senhor. Então esse é o verdadeiro sacerdote do Senhor, é aquele que está na presença. Cristo é o sumo sacerdote, nós somos sacerdotes. Cristo, ele é sumo sacerdote perpetuamente. E nós vamos ser sacerdote perpetuamente também, na presença do nosso Deus. Então haverá duas ressurreições. A ressurreição do justo, na época do arrebatamento da igreja, e a ressurreição do juízo. E essa ressurreição que eu falei aqui na segunda vinda de Cristo. Entendeu? E aquela ressurreição também que teve ali logo quando Jesus ressuscitou, teve um grupo que ressuscitou. Ele não diz, a Bíblia não faz menção de quem era. Eles fazem parte da primeira ressurreição. E Jesus, irmão, é a primícia. Jesus foi o primeiro ressuscitado dos mortos. Entendeu? Jesus que abençoe. Ore por mim. Irmão, não se esqueça de inscrever no like, não se inscrever no canal, dar o seu like, fazer o seu comentário, acionar o sininho. Faça isso, irmãos. Entendeu? Vamos orar, estamos muito próximos ao arrebatamento da igreja. Tá bem? Jesus que abençoe.